Obrigado pela presença de todos, corajosos, porque estar aqui é para corajoso. Tenho certeza que algumas pessoas vieram aqui meio sem saber o que está acontecendo, mas preparem seus espíritos, porque é que nem o filme Matrix. Agora é a hora da pílula vermelha. Nós vamos falar de realidades que estão escondidas, mas também dar esperança. Nosso objetivo aqui é um projeto que vai além. Como nós sempre falamos, não estamos pedindo um centavo para ninguém para o projeto. Não estamos escolhendo quem vai, as pessoas se escolhem. É um projeto baseado para 300 mil pessoas, que são as nossas colônias, que são bunkers. Ok? Só que ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos da ajuda das pessoas, porque é uma operação de guerra, é um projeto gigantesco, em 52 colônias para uma média de 6 mil pessoas cada uma. E trabalho que não vai faltar. Mas para o final nós vamos explicar, inclusive o nosso engenheiro-chefe está aqui, para explicar em detalhes. Temos também a presença do Aginaldo, que é estudante de astronomia, vai explicar as partes mais técnicas do Heleninho, com uma visão acadêmica. Ok? Maria vai nos ajudar também, já tem nos ajudado muito. A Ida vai falar um pouquinho no final também, está ajudando sempre. Todas as pessoas, elas fazem parte de um objetivo maior, só que cada um se escolhe. Isso que é importante cada um entender. Então, vamos começar. Jorge também, não posso esquecer de falar do Jorge, que nos ajuda muito, vai falar até um pouquinho também aqui. O Guerra, engenheiro químico também, tem nos ajudado bastante. As pessoas estão se aproximando de nós, porque esse é um projeto que agrega pessoas do bem. As formas que nós temos de comunicação com vocês são muitas. Está sendo lançado um site, nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre o site, que é um portal, na verdade, que isso está à disposição de todos, tem acesso a mais vídeos, vai entrar a partir do fórum também, que cada tema que nós vamos precisar, vocês podem contribuir com informações. Mas o que eu falo, não é vídeo da internet. O que nós precisamos é de pessoas que tenham conhecimento técnico daquela determinada área. Ok? E muitas coisas boas. Carro movido a água já é possível. E é muito fácil, diga de passagem, de fazer. Geradores de energia magnética. É o melhor tipo de energia que existe. Já existe, é muito fácil de fazer. E tem outras N situações que nós vamos agregar a um projeto, que é o nosso projeto, o nosso plano B, a nossa salvação. Rodrigo, por favor, senta aqui na frente com a gente. Ok? Inclusive, Jorge, por favor. O Jorge administra os grupos de WhatsApp. Ele vai falar um pouquinho sobre isso, porque também é uma ótima maneira de nós termos acesso a vocês. Boa tarde a todos. Quem não me conhece, eu sou o Jorge. Muitas pessoas já me viram, né, através de Hangouts, outras não, é a primeira vez. E é um dos meios de comunicação que nós estamos colocando aí à disposição de todos, tá? Para estar sempre atento às novidades, às informações sobre o projeto, sobre as coisas que estão acontecendo. É bem interativo, tá? É um canal muito rápido. Na página da comunidade sempre tem um post com todos os números dos administradores. Então, para poder estar entrando nos grupos, você pega qualquer número dos administradores, coloca no seu WhatsApp e pede a adesão. A gente vai passar um pequeno questionário a respeito do seu conhecimento sobre o projeto, aquilo que você já entende sobre tudo que está sendo trabalhado, e na sequência as pessoas são adicionadas e começam a interagir com todos do grupo. Tá bom? E paliativamente nós estamos fazendo num período agora um pouco menor, antes eram todos os finais de semana, mas agora vai ser um pouco mais quinzenal ou mensal, que são hangouts também ao vivo. A gente sempre está informando, tanto nos grupos quanto na página da comunidade, sobre um tema específico também. Agora nós vamos bater bastante na questão das colônias, né? Tirando bastante dúvidas de vocês. Vamos ter a ONG também, que vai ter bastante informação bacana para vocês. Então eu estou à disposição de qualquer informação, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar falando direto comigo, me chama no WhatsApp lá que eu estou à disposição de vocês. Tá bom? Obrigado, Jorge. Ainda bem que ele não falou 2 horas, né? Que eu tinha combinado que ele queria puxar ele se falasse muito tempo. Agradecer também a quem proporcionou que nós estivéssemos aqui, tá? Alberto, muito obrigado, que providenciou tudo isso. Ao Coronel Antão, que também nos auxiliou na assessoria,
Tá? Isso é sempre muito importante. E é o deputado, desculpa, deputado Camilo, também o Coronel Camilo, que também nos auxiliou aqui, sempre com a boa vontade das pessoas. Nós conseguimos ir longe. Tá? Inclusive, tudo que nós estamos falando aqui, nós sempre vamos divulgar na internet, exceto a última parte, e vocês vão entender por quê. Ok? Para falar sobre vários projetos, nós primeiro temos que trabalhar a nossa mente. E um problema que nós temos, chamado distorção cognitiva. Põe um vídeo, por favor. O que é distorção cognitiva? Quando a nossa mente não quer acreditar naquilo que está para acontecer. Entendam esse vídeo. É um exemplo muito claro. Japão. Foi comunicado um tsunami. Observem, ele recebeu o aviso de tsunami e simplesmente pegou seu carro, mas ele está descendo. Eles são treinados para saber que o problema é real, que está acontecendo o problema. Ele simplesmente pega o carro e começa a descer nas partes mais perigosas. Tipo, não vai acontecer nada. Está tranquilo, não vai acontecer nada. Nossa mente muitas vezes nos engana. Mesmo com esses sinais claros, em vez de ir para um lugar seguro, como eles são treinados, ele simplesmente vai para uma área perigosa. Esse ponto à esquerda é o local seguro que ele deveria ir. Ele pega e vai para um outro local. Tipo, vou para minha casa. Não acontece nada mesmo, dá tempo. Só que os nossos eventos, eles são assim. Quando menos esperar, não vai ter mais nada para fazer. Quando os nossos problemas acontecerem, se não estivermos preparados, não dá para fazer mais nada. E aí fazer o quê? A nossa mente é condicionada assim. Nós imaginamos que nada vai acontecer. Não passa na Globo, né? Então nada vai acontecer. Só que a realidade é outra. As coisas já estão acontecendo. Nós vamos mostrar para vocês que as coisas já estão acontecendo. Isso é muito importante porque muitas vezes nós vamos ficar presos na Matrix, vamos sair daqui pensativos, mas chega em casa, começa a fazer outras coisas, começa a não se preocupar, começa a não se proteger. Não está acontecendo nada. Nossos amigos vão dizer para nós, não está acontecendo nada. O nosso meio vai dizer para nós, não está acontecendo nada. Mas vocês sabem a verdade. E vão saber cada vez mais informações. Estão acontecendo muitas coisas. E coisas sérias, graves, que vocês muitas vezes vão se questionar. A mente vai se recusar a querer acreditar que isso é verdade. Porque nós somos condicionados a achar que tudo que nós estamos passando, amanhã vai estar melhor. Nós estamos num processo cíclico, que acontece a cada 13 mil anos. Mas a nossa mente processa como todo mundo está agindo na Matrix, no nosso dia a dia, temos que trabalhar, temos que estudar, temos que progredir na carreira, temos que estudar para crescer, para ganhar mais dinheiro, e vai ser no mesmo caso como ele. Ele achou que dava tempo, mas no fundo as coisas não são bem assim. Nós temos uma visão muito limitada de mundo. Inclusive, veja como somos insignificantes perante o universo.
Tamanho dos planetas e estrelas em escala. Plutão. A Lua da Terra. Mercúrio. Marte. Vênus. Terra. Netuno. Urano. Saturno. Júpiter. O Sol. Sirius a estrela mais brilhante. Quase 2 vezes o tamanho do Sol. Pólux, gigante laranja. 8 vezes o tamanho do Sol. Arcturus, gigante vermelha. 20 vezes o tamanho do Sol. Aldebaran, gigante laranja. 45 vezes o tamanho do Sol. Rigel, supergigante azul. 80 vezes o tamanho do Sol. Eta Carinae, estrela binária. 90 vezes o tamanho do Sol. Pistol Star, hipergigante azul. 150 vezes o tamanho do Sol. Rho Cassiopeia, hipergigante amarela. 450 vezes o tamanho do Sol. Antares, supergigante vermelha. 700 vezes o tamanho do Sol. Betelgeuse, estrela variável semi-regular. 900 vezes o tamanho do Sol. Mu Cephei, supergigante vermelha. 1500 vezes o tamanho do Sol. VV Cephei, hipergigante vermelha. 1900 vezes o tamanho do Sol. VY Canis Majores, hipergigante vermelha. A maior estrela conhecida. 2100 vezes o tamanho do nosso Sol. Somos do tamanho de poeira do espaço. Agora entendam o nosso movimento no universo. Este é o velho conceito que aprendemos na escola. Os planetas orbitando em volta do Sol. Este conceito está errado. Na verdade, o Sol é um cometa, viajando a uma velocidade de 70.000 km por hora, 20 km por segundo. Tudo está em movimento. Completamos uma volta na galáxia a cada 26.000 anos, chamada de ano cósmico. Em nossa galáxia existem 100 bilhões de sistemas solares. Num universo formado por 100 bilhões de galáxias.
viajamos em forma de espiral. Esta cauda, chamada de heliocauda, possui 13 bilhões de quilômetros. Maiores informações da heliocauda no site da NASA. É sempre importante mostrar as informações oficiais que as pessoas não acreditam. Só um cometa? Tem tanta coisa que a gente não sabe, que vocês vão saber hoje, que vai dar um curto-circuito na mente de muita gente. Essa é uma informação oficial. Depois vocês vão receber os links, vocês vão entrar no site da NASA, saber sobre a heliocauda. Nós estamos em movimento em velocidades absurdas. 107 mil quilômetros por hora. Dá 29 quilômetros por segundo. Tudo tem movimento. Por que é importante vocês entenderem isso primeiro? Como tudo está em movimento, o universo ele é gigantesco, nós somos uma poeirinha. Isso ainda é aqueles que são conhecidos. Fora as outras estrelas que são maiores ainda que não são conhecidas. Só que tudo que nós estamos aqui é para mostrar que existem agentes transformadores de fora que vem exatamente causando já todos esses problemas. Só que isso começou em 2012. Lembra daquela história, o mundo vai acabar em 2012? Quem é que acreditou? É difícil, né? Tem pouca gente, a gente analisa, quase aconteceu mesmo. E não era só questão dos alinhamentos planetários, não. Porque nós tivemos um agente que passou antes, que a NASA deu o nome de Elenin C/2010-X1. Se vocês não viram, teve até matérias sobre isso, mas tudo muito restrito. Por favor. Todo segundo só chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar do que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo só chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar do que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. TV russa. Mas curiosamente esse tipo de informação não vai numa TV aberta, não é? Por que será? Parece que isso não é matéria jornalística para o mundo inteiro. O que acontece? Em 2012, nós tivemos uma estrela anã magnética que passou próxima à Terra. Que um dos motivos porque nós ainda estamos aqui, e eu falo mais isso em outras palestras, que essa parte eu vou passar só rapidamente, é que um cluster de OVNIs nos protegeu. E eles vêm fazendo isso o tempo inteiro. Inclusive é uma informação do Toscano, que é o chefe do observatório da Argentina com bases na Academia de Ciências da China. Mostrou que havia um cluster de OVNIs que segurou o campo gravitacional. Só que era pequenininho, o primeiro Elenin. Vou mostrar para vocês um documento que todos vão receber, vão poder baixar. É um documento astrofísico de 80 páginas. Vou dar a definição do campo magnético do Elenin. O diâmetro do campo magnético dele, o pequenininho, é 2.442.371.000 quilômetros.
É o campo gravitacional dele, o pequenininho. Quando eu já falo pequenininho, eu já estou preparando vocês para o próximo. O que acaba acontecendo? Pegava da Terra até Saturno, o campo gravitacional do primeiro Elenin. E nos trouxe, sim, muitos problemas, inclusive a outros planetas do nosso sistema solar. Só que essa aqui eu vou passar rapidamente isso, em outras palestras eu falo isso mais detalhadamente. Mas e a Terra? O que ele causou para o nosso campo de força? A magnetosfera. Vejam. Efeitos da nossa magnetosfera. O movimento do magma da Terra é responsável pelo nosso campo de força invisível, a magnetosfera, e age como um dipolo magnético, protegendo-nos dos raios cósmicos. Sem ela, não haveria vida aqui na Terra. O problema é que ela está enfraquecendo e não está mais em sincronia. Um grupo de geofísicos descobriu que o núcleo da Terra gira mais devagar do que acreditava-se previamente, afetando o campo magnético. Temos, dentre outros fatores, a anomalia do Atlântico Sul. Ela faz com que estejamos mais expostos aos raios cósmicos invisíveis e à radiação do Sol, os quais nos trazem uma série de problemas que são escondidos de nós. Porque aqui, onde incide a anomalia do Atlântico Sul, tudo é mais desprotegido, devido às interferências magnéticas nesta região. O satélite Hubble, ao passar pela anomalia, fecha sua lente para se proteger dos raios cósmicos. Até os astronautas se protegem quando passam por essa região. E tudo é escondido de nós. Produzido para você pela Agência Espacial Europeia e NASA. Nosso campo de força está mais fraco na região da anomalia. Por isso, sofremos mais os impactos do cosmos, inclusive o calor do Sol e os pulsos eletromagnéticos. Além da interferência do Elenin P/2011-MO1, que é uma estrela anã magnética que passará perto da Terra em 2024, mas já estamos sentindo seus efeitos. Este é um dos fatores pelos quais, na América do Sul, sentimos tanto calor e o resto do mundo sofre com extremos de frio, uma mini era glacial. Recebemos os raios do Sol com muito mais intensidade. E também estamos sendo atacados por milhares de raios cósmicos, inclusive pelos raios ultravioleta. O que é importante ressaltar? Muitas coisas estão acontecendo, só que são invisíveis. As pessoas não percebem o aumento do câncer de pele, alterações até genéticas, em virtude desse enfraquecimento no nosso campo de força. Isso é muito sério. Mas claro, como não é uma questão visível, as pessoas não percebem. Como não é divulgado, as pessoas não têm uma noção do que está acontecendo. O América do Sul é o solo que existe mais forte do mundo. Nossa placa tectônica tem 200 quilômetros e é uma única placa que ela é apertada de todos os ângulos. Ela sofre pressão
de todos os ângulos, e é muito antiga, é a melhor do planeta. Mas, em contrapartida, nós temos um sério problema, que é a anomalia do Atlântico Sul, que deixa o nosso campo de força mais fraco. Só para você ter uma ideia, os raios ultravioleta hoje estão assim, em tempo real. Instituto Aeroespacial Brasileiro. A parte que está, vocês podem ver na parte da questão da numeração, aonde está aquele azul, que é quase todo a América do Sul, é extremo dos raios ultravioleta. Isso é em tempo real. Só que isso não passa na Globo, né, gente? Isso não passa em lugar nenhum, não é importante. Para que você precisa saber que você está correndo risco de simplesmente pegar um câncer? Porque os raios ultravioleta estão extremamente sérios. Então, mesmo quando a gente sente... Que é uma pergunta simples. Quem de vocês aqui, quando sai lá fora no calor, fica 15 minutos, já fica queimando tudo? Quem sente isso? Acho que quase todo mundo, né? Raios ultravioleta. Suportável, né? Raios ultravioleta, eles estão penetrando na pele. Aí fala assim, não, mas está meio nublado assim, não está sol. Os raios estão passando da mesma forma. Então evitem de se expor, independente da questão de falar assim, está nublado, está tranquilo. Não é bem assim, porque os raios são invisíveis e nos atingem. Nós estamos em extremo. Interessante entender que uma coisa que é citada no vídeo, as auroras boreais, elas significam o quê? Não são cores bonitas no céu, não. É a luta dos raios cósmicos para invadir a Terra. Então, nós temos auroras boreais no Antártida, no Ártico. Será que é só lá que a gente está tendo aurora boreal? Segundo a NASA, em uma pesquisa realizada por um período de 70 meses, recebemos 1.210 tipos de diferentes raios oriundos do universo. Fonte NASA. E tudo é monitorado. ESA, Agência Espacial Europeia. Satélites da missão de monitoramento do campo magnético da Terra. Vejam como estava o nosso campo de força de janeiro a junho de 2014. Quanto mais azul, mais fraco está. Agora, vendo o monitoramento com os 5 satélites da missão SWOT. Também estamos no processo de inversão dos polos magnéticos da Terra. O polo norte magnético não aponta mais para o polo norte da Terra. Vejam onde ele estava, ano após ano. Segundo os cientistas, ele está se movendo muito rapidamente. Como eles dizem, ele está galopando. Vejam como funciona o nosso campo de força, a magnetosfera. Esta é uma visão em terceira dimensão. Durante a inversão dos polos magnéticos, nosso campo de força desaparece e depois surge de forma invertida. Mas esse processo não é de maneira organizada. Segundo os cientistas, isso leva milhares de anos. Vejam como é antes do processo, nesta visão tridimensional. Agora, durante o processo.
Este é um mapa do mundo produzido pela Agência Espacial Europeia, mostrando a anomalia do Atlântico Sul em 2012. Agora, vejam esta imagem da magnetosfera em 2014. A cor azul mostra onde o campo é mais fraco. Somos do tamanho de poeira do espaço e sofremos todas as influências de fora. Agora, de forma ainda mais acentuada com a inversão dos polos magnéticos, a qual não é feita de forma simétrica. E ainda mais, tratam disso como se fosse algo normal ou inofensivo. Até as auroras boreais, que são resultado da luta dos raios cósmicos tentando invadir a nossa atmosfera, são mostradas como apenas um bonito evento natural. O que não é explicado é que existem auroras que podem até nos matar. São as nuvens noctilucentes. São nuvens venenosas de cianeto de hidrogênio, que podem envenenar em segundos, não apenas bandos de aves no seu caminho, mas até mesmo humanos, como já ocorreu na era dos dinossauros. O que acontece? Essas são informações oficiais da Agência Aeroespacial Europeia, na qual vocês vão receber todos os links para verificar. Eu falo, não precisa acreditar em nós. Existem os links exatamente com esse objetivo. Os raios ultravioleta, eles já provam que nós já estamos recebendo interferência de fora. E é uma interferência muito acentuada, muito forte, muito séria. Mas se nós não fizermos a nossa parte, que é divulgar essas informações, inclusive somos chamados muitas vezes de loucos, né? Quando a gente divulga, nós menos, porque sempre que a gente fala alguma coisa, a gente põe a fonte oficial, que é uma maneira de sempre estar balizando o que a gente está falando. Só que as coisas estão acontecendo num ritmo muito acelerado. Inclusive, a aurora boreal deveria ser só na Antártica e no Ártico, não é? Olha onde surgiu uma aurora boreal. Bonita, sim, parece tão inofensiva. Mas isso aconteceu, chamado aurora astral, no Paraná. Simplesmente 11 de agosto de 2015, na rodovia PR-15. No Paraná, nós começamos a receber a aurora boreal. Acende a luz, por favor. Entenda uma coisa, assim, por que o Brasil está quente? Porque como aqui o nosso campo de força está mais fraco, nós estamos recebendo toda uma carga de energia com muito mais intensidade. Parece até que o Sol, ele está, olha, o Brasil, ele está mais próximo do Sol muitas vezes, né? Temos sempre essa visão que ele está perto do Sol, mas não é. É que o nosso campo de força está mais fraco. Nós somos educados com conceitos muito errados. Quer um exemplo simples? O Sol é quente? Parece uma pergunta besta, né? Um palestrante chegar aqui e perguntar, o Sol é quente? Se o Sol é quente, me respondam duas perguntas. Primeira pergunta, não precisa ter oxigênio para haver combustão? O espaço tem oxigênio? Segunda pergunta, da Terra ao Sol são 145 milhões de quilômetros. Numa temperatura de menos 400 graus. Como assim se o Sol é quente? Só que nós somos educados a achar que o Sol é quente. O que acontece é o seguinte, o Sol emite uma energia que ao chegar na nossa atmosfera é convertida em calor. Só que o que acontece? Como nós somos mais fracos, esse calor penetra mais na Terra, que eu posso, sem dúvida nenhuma, afirmar, entraremos numa mini era do gelo. E isso eu vou provar, inclusive. Só que é sempre aquela visão, né? Nós estamos aqui, está calor, ninguém imagina, o pessoal só pensa em praia, os raios ultravioleta, todo o marketing é jogado para poder, vamos nos divertir na praia, porque está tudo bem, o importante é ter calor, e a realidade não é essa, nós vivemos uma outra realidade.
Então, questionem-se, porque muitas vezes aquilo que parece ser absurdo é a mais pura realidade. Existe muita contra-informação para que todo mundo continue em suas zonas de conforto e ache que nada está acontecendo. Segue. Inclusive, esse aqui é o painel global, um site que qualquer pessoa pode entrar, nós estamos vendo em tempo real. Observem a parte da temperatura do mar. O mar está esfriando. A questão de um ano atrás, eu tinha essa mesma imagem e estava muito mais para baixo essa parte amarela. Por que o mar está esfriando? Inclusive, vocês veem as temperaturas, eu já vi na Rússia menos 54. O que está acontecendo? O mar controla o planeta. Quanto mais o mar estiver com água que não seja salgada, a salinização que mantém a temperatura. Só que nós temos dois problemas. Primeiro, nós estamos com um vulcão na Antártida, derretendo a água. E também um vulcão no Ártico, fora os vulcões submarinos. Então, a água está esquentando. E o gelo está derretendo. Está diminuindo a quantidade de sal. Consequentemente, está esfriando o planeta. Isso nós temos que sempre observar que são informações totalmente oficiais. Só que a gente nunca liga uma coisa com outra, né? Nós não temos o costume de ligar. A gente acha, um vulcão lá, mas não é nada. Existe um outro problema. O vulcão do Ártico, para a questão da Europa, ele está esfriando a corrente marítima do Atlântico Norte, que é onde leva todo o calor para a parte norte do globo. Por isso que está temperaturas baixas. Um dos motivos é exatamente esse, das temperaturas baixas. Inclusive, uma coisa que é importante ressaltar, que nós estamos tendo sinais. Só que esses sinais parecem imperceptíveis, mas não são. Vocês já perceberam que houve algumas chuvas no Brasil com pedras de gelo? Olha as pedras aqui. O que está acontecendo? Na troposfera está congelando. E aí, quando vem que está congelado, que entra acesso, está acontecendo esse tipo de situação. Só que parece surreal, isso é Brasil. Animais estão morrendo, provavelmente tem vítima de pessoas, mas isso não é comentado. Isso aconteceu, essas fotos aconteceram no sul do Brasil, no Paraná. Só que conversando com Guerra, olha quem me contou. Então, eu estive em férias por esse período, dia 23 até o dia 14, e eu estive no Nordeste, na Bahia. No dia 6, um cidadão de lá, de Capim Grosso, falou que ocorreu um evento de uma tempestade muito forte, de granizo, que chegava até o tamanho da palma da mão. Ele falou que nunca viu isso na vida dele. É um cidadão de 60 e poucos anos de idade. Área na Bahia, e faltou internet. E telefone também. A gente não conseguia se comunicar. E durante 2 dias ficamos sem comunicação. Dificuldade, não só de uma única operadora, mas várias operadoras. Então, esses eventos acabou me deixando curioso. Né? Porque até então não estava tendo esse tipo de problema. E bandos de aves também. Algumas regiões do Nordeste, por exemplo, Pernambuco, algumas aves migratórias, todas mortas no meio da estrada. Então é coisa para a gente começar a suscitar, né? E questionar. Obrigado. É importante a gente ter outros depoimentos para ver que não é só uma visão nossa, isso está acontecendo em várias situações. Mas vocês acham que a NASA não sabe que nós vamos entrar numa mini era do gelo? Site da NASA. 2006, sobe um pouquinho, por favor. Em 2006, ele já sabia que não iria ter as manchas solares. E as manchas solares que levam calor para nós. Sobe mais um pouquinho. Vocês vão ter esse link, ok? O que acontece aqui? O ciclo 24. A NASA sempre calcula ciclos de 11 anos, que
que é o máximo e o mínimo do Sol. Já estava projetado que no período do ciclo 24, que iria haver um resfriamento do Sol. E no caso, no próximo ciclo, ciclo 25, próximo a 2020, vai estar extremamente baixo, também conhecido como mínimo de Maunder. Só que aquela é uma informação de 2006, e todo mundo falando de aquecimento global, né, e a NASA aqui informando, só que está em espanhol, né, eu acho que eles só se preocupam com os que estão em inglês, as informações estão em inglês. A NASA é oficial, vocês vão receber esse link. Só que para ter certeza dessas informações, passa o próximo link. NOAAs. Para entender, a NASA cuida do espaço até a atmosfera, o NOAAs cuida da atmosfera até as profundezas do mar. Aqui é um comparativo de dezembro, mês passado, que eles estão fazendo o acompanhamento do ciclo solar. Olha aqui, descendo. Cada vez o Sol está tendo menos manchas e está esfriando. Fora, nós sentimos isso com mais facilidade por causa das pedras. O Brasil é privilegiado em partes por causa do calor. Tudo vai começar a esfriar. O América do Sul vai ser o que menos vai sentir nesse sentido. Mas, consequentemente, o planeta inteiro ele vai passar por uma mini era do gelo, como já aconteceu no passado. Só que nós somos nos piores ciclos. Isso é importante ressaltar para que a gente se prepare de uma forma mais efetiva. Então, não estamos aqui simplesmente para pegar e falar que tudo é flores, que não é. Nós estamos aqui para falar de esperança, mas estamos falar aqui para tomar atitudes. Porque nós temos um próximo agente transformador, que a NASA, coincidentemente, também chama de Helenim. O Helenim P/2010-NO1. Só que o que acontece, que é importante vocês entenderem, essas informações são completamente oficiais. Inclusive, esse próximo é muito maior, é de um ciclo, de um período muito maior, que é o nosso grande agente transformador. Vamos lembrar de Atlântida, Lemúria, porque essa é a situação que vai acontecer pelo mundo, o nosso agente transformador. Mas vocês acham, inclusive essa é uma visão aqui em infravermelho, ele vem da constelação de Leão, ok? Todos podem fazer esse teste. Inclusive alguns testes nós vamos fazer aqui ao vivo, exatamente para que vocês tenham a ideia disso. Mas vocês acham que os cientistas no passado não previram isso? Vejam esse vídeo. Carlos Munhoz Ferrada. Tudo o que ele falou, ele acertou. Inclusive ele tinha uma metodologia completamente diferente de tudo que nós conhecemos. Carlos Munhoz Ferrada, astrônomo, sismólogo e cientista. Por mais de meio século, impactou o mundo com seus prognósticos astronômicos e geofísicos. Uma das suas mais estarrecedoras predições foi publicada no jornal O Sul de Concepción, de quinta-feira, 19 de janeiro de 1939. Naquele dia, predisse que no dia 24 de janeiro do mesmo ano, às 7h10 da noite, um terremoto devastaria o Chile, mas ninguém acreditou. Efetivamente, com somente 4 horas de diferença, seu prognóstico se cumpriu. Às 11h29 da noite, durante 18 segundos, o Chile tremeu. Um grande terremoto destruiu 5 províncias no sul do Chile, causando a morte de 40 mil pessoas. O povo se aterrorizou e tudo ficou destruído. Na mente dos que sobreviveram, havia lembrança daquele homem que havia anunciado alguns dias antes. Os prognósticos de Munhoz Ferrada continuaram se confirmando com o passar do tempo.
A série de terremotos entre 21 e 25 de maio de 1960, o poderoso maremoto que chegou até o Alasca, o grande sismo de 1965 em Lígua e o terremoto de 1985 em Valparaíso, Chile. São alguns dos acertos que os cientistas modernos ainda não conseguiram explicar. Com sua ciência geodinâmica, este gênio cientista superou todas as leis da astronomia moderna. Através de seus cálculos, não somente acertou numerosos terremotos, explosões geotérmicas e alterações climáticas em todas as partes do globo. Além disso, descobriu novos cometas e planetas, decifrando suas trajetórias, massas, brilho, coloração, coordenadas siderais e movimentos orbitais com incrível exatidão, antes de ser vistos pelos grandes telescópios do mundo. Isso gerou espanto mundial, levando a Sociedade Astronômica de Londres a reformular a sua política, declarando que, pelo caso pouco comum do Sr. Munhoz Ferrada, todo novo cometa levaria o nome daquele que o calculou primeiro, e não daquele que o descobriu por casualidade em um telescópio. Munhoz Ferrada também foi o primeiro a dar conhecimento sobre a trajetória e perturbações pelas quais passaria o famoso cometa Halley em sua passagem pelo sistema solar. Ele indicou que no último segundo o cometa alteraria a velocidade e passaria mais perto do Sol. Efetivamente, em 12 de fevereiro de 1996, isto se cumpriu. O brilhante cometa se adiantou 36 horas em seu tempo orbital e passou mais perto do Sol, a 85 milhões de quilômetros. Depois de 59 anos de investigações, este grande cientista estremece novamente as bases da astronomia moderna e, aos seus 90 anos de idade, quebra o silêncio para revelar a trajetória e as terríveis consequências que, muito em breve, Hercólogos, o cometa-planeta, como ele chama, causará sobre nosso mundo. É muito interessante que você fez um estudo e traçou com cálculos e tudo a órbita deste cometa-planeta, que você nos fala e diz que é um cometa-planeta, porque seu movimento não é algo normal. Não, que tem muitas velocidades, é um cometa-planeta, porque tem órbita elíptica, como um cometa, e porque tem grande massa como planeta. E eu o chamo por isso cometa-planeta, ou seja, um planeta com cauda. Munhoz Ferrada explica que esse grande astro se aproxima carregado de energia cósmica, não cumpre as leis de mecânica celeste estabelecidas, possui uma órbita elíptica e viaja entre o nosso Sol e um Sol negro que se encontra a 32 bilhões de quilômetros. Então, aqui neste gráfico, você nos mostra que neste lado está a Terra. A órbita da nossa Terra ao redor do Sol, sim, senhor. E que ele penetra na órbita terrestre aqui, passando muito perto da nossa Terra. A 14 milhões de quilômetros. 14 milhões de quilômetros. Então, aqui você, em seu gráfico, apresenta o que é a estrela morta, o Sol morto, este. E neste Sol morto, ele gira aqui a 92 km por segundo. Então, além desses 92 km por segundo, tem outra velocidade, que é mais aterradora, não é? Ele tem 3 velocidades, homem. Munhoz Ferrada confirma que este planeta viaja a 3 velocidades. Uma ao redor do Sol Negro de 92 km por segundo, outra próxima ao nosso Sol a 76 km por segundo. E uma terceira velocidade máxima. A máxima ele mantém por metade da órbita, a 300 km por segundo.
ou seja, 1/1000º da velocidade da luz. É muito rápido. Logo acontecerão eventos que permitirão que Hercólogos seja visto à simples vista, a olho nu. Esse corpo não vai passar despercebido. Todo mundo verá. E haverá muita confusão, mais que confusão. E vão dar inúmeras interpretações sobre o que seja. Muitas. Os astrônomos dirão que o que se verá é Marte ou qualquer outro planeta. Mas, na realidade, é o Hercólogos. Que consequências terá o nosso planeta? A mais aterradora. E aí cada um aguente-se como possa. Munhoz Ferrada prognostica 3 grandes terremotos. Calculei 3 pontos triangulados de alta sismicidade que se aproximam no norte da costa mediterrânea, entre França e Espanha. Na costa sul do Pacífico, de Valparaíso a Arequipa. E Java, Sumatra e Bornéu. 3 pontos. Esses pontos vão passar por terremotos de caráter vulcânico. O Hercólogos causará devastadores terremotos e provocará uma grande transformação. O campo gravitacional que esse astro novo traz, que há 13.000 anos não penetrava, e que há 13.000 anos atrás foram os tempos da Atlântida perdida, tem ressonância e efeitos que produzem reflexos e debilidades. E causa uma grande mudança. Mas essa grande mudança é desde 1940, não é? Que você vem estudando este astro. Aí vão 59 anos de documentação. E essa grande mudança é humana. E, além disso, a Terra, porque indica uma mudança de polos. É geofísico e humano. E se fala que haverá uma mudança dos polos magnéticos da Terra. São tantas as coisas que é lamentável. A humanidade não está preparada. A mudança vem. A destruição vem. E, acima de tudo, afetará a humanidade em sua existência, em sua produção e em sua própria subsistência. É interessante ressaltar que na costa de Valparaíso, recentemente, depois vocês vão entender o porquê dessa data, em setembro aconteceu um dos maiores terremotos que houve no mundo, de 8,3, exatamente aonde ele falou, um dos epicentros. Até hoje o Chile treme. Todos os dias tem uma média de 20 a 30 terremotos próximos, terremotos de grande capacidade. Não estamos falando de tremorzinhos. Estamos falando acima de 5, 6, mantendo essa base. É muito forte. Exatamente onde ele falou. Ele não errou nada, inclusive. Ele acertou sobre a inversão dos polos magnéticos, órbita elíptica, uma grande ressonância e um grande terremoto. Passa perto da Terra 14 milhões de quilômetros, e a NASA fala em 0,7 unidades astronômicas, que vai ser visto a olho nu. Ele diz que ele passa a cada 13.000 anos. A NASA diz a cada 13.000 anos. Tudo o que ele falou, ele acertou. O Helenin, ele vem por baixo do Sol, vai passar por baixo do sistema solar, vai dar uma volta, e quando ele der a volta é o nosso problema. Ele já está interferindo. Vocês vão ver que interfere muito mais. Ele acertou. Falou do terremoto em Valparaíso. Ele acertou.
falou da inversão dos polos magnéticos. Ele falou isso em 39, ele acertou. Tudo o que ele falou, ele acertou. E ele sabia exatamente o que ele estava falando. Inclusive, até a forma de dar o nome para quem descobriu um cometa ou um planeta foi alterada por causa dele. Porque ele tinha uma metodologia completamente diferente, que ele descobria as coisas muito mais rápido e de uma forma totalmente diferente. Só que vocês acham que é só ele que tem o registro da história? Veja o povo egípcio. Eles também conheciam ele. E um outro ponto importante que a NASA fala, ele passa a cada 13 mil anos. Também falavam de um agente transformador que vem a cada 13 mil anos. O olho de Horus. Terceira parte. A Esfinge, guardiã do horizonte. Vamos continuar a história da Escola de Mistérios do Olho de Horus, uma casta sacerdotal fechada que foi um verdadeiro poder no Egito. Foi organizada por sacerdotes sobreviventes ao dilúvio, possuidores de registros e conhecimentos da desaparecida civilização Atlante. Seres muito evoluídos que viram o cataclismo como oportunidade de estruturar uma nova civilização dedicada ao aperfeiçoamento espiritual. Utilizaram os templos como livros vivos para revelar as verdades sobre Deus e o funcionamento do universo, acelerando a evolução de seu povo. Nos templos, concentraram o conhecimento e a riqueza, transformando-os em polos impulsores do desenvolvimento da civilização egípcia. A Esfinge revela movimentos astronômicos registrados há milhares de anos e comprovados no ciclo anterior pela humanidade atlante. A crença hoje é de que Atlântida foi um mito. Lembremos que a história contada por Platão sobre o desaparecimento da Atlântida tem origem egípcia. Foram os sacerdotes do templo de Neith que mostraram a Solon os antiquíssimos registros sobre Atlante, uma palavra egípcia relacionada com a água. Para descobrir os segredos da Esfinge, analisemos sua forma simbólica, seu gigantesco tamanho em pedra monolítica, sua localização precisa e a direção de seu olhar. Vamos recriar os movimentos dos astros depois do dilúvio, as marcas de erosão pela chuva em seu corpo e o seu significado. Os sacerdotes sobreviventes ao cataclismo Atlante esculpiram uma gigantesca forma simbólica com uma série de signos astronômicos, um relógio que marca os ciclos maiores do sistema solar na galáxia. Analisaremos estes signos para entender que a Esfinge é o maior e mais antigo registro do tempo sobre o planeta. A primeira data marcada é a do Zep Tepi, o Tempo Novo, o momento em que se inicia o tempo zero da nova civilização depois do dilúvio. O Zep Tepi é o primeiro passo no caminho de aperfeiçoamento espiritual da humanidade. A Esfinge é a primeira pedra desse caminho. A segunda data estabelecida é a do último cataclismo, que aconteceu há 13 mil anos.
O dilúvio foi chamado universal porque aconteceu em todo o planeta simultaneamente. Não foi um fato restringido apenas ao Egito. Os sábios sacerdotes tinham registros anteriores de outros cataclismos. Um deles ocorreu no início da civilização Atlante, há aproximadamente 38 mil anos. Sabiam que essa destruição era cíclica e acontecia a cada ano cósmico. Esse conhecimento lhes confirmou que os astros marcam a duração de todos os ciclos nas diferentes escalas do universo. As características da esfinge revelam a importância de todos os níveis e escalas do grande ciclo cósmico. A volta do sistema solar ao redor do centro da galáxia determina a duração das estruturas físicas que sustentam a organização humana, pois a cada 25.920 anos acontece um cataclismo, dando lugar a uma nova forma de desenvolvimento, uma possibilidade diferente de organização. As estruturas que organizam a vida e o desenvolvimento da humanidade sofrem destruições periódicas. Ao final de cada ciclo cósmico, grandes mudanças acontecem no Sol, causando fortes alterações climáticas que destroem tudo o que foi construído na Terra. Os sacerdotes do Olho de Horus ensinaram que isso fazia parte do processo criado por Deus para permitir novos desenvolvimentos sobre a Terra, novas expressões que permitam encontrar diferentes formas de ver o universo. É como se o corpo da humanidade morresse a cada 25.920 anos para renascer numa forma mais perfeita, assim como acontece com o homem, mas na escala coletiva de uma mente maior. Na abóbada celeste sobre o Polo Norte, existem 6 constelações, conhecidas como constelações polares. Abaixo, perto do Equador, existem 12 constelações zodiacais. Se soubermos sobre qual das 6 constelações polares e das 12 constelações zodiacais está situada a Terra num determinado momento, poderemos estabelecer a data correspondente. O sistema solar dá voltas ao redor da galáxia sobre uma linha imaginária chamada eclíptica. Cada volta dura 25.920 anos, um ciclo eterno, chamado de ano cósmico pelos sacerdotes egípcios. Eles dividiram essa volta de 360 graus do sistema solar pela abóbada celeste em 12 setores de 30 graus cada um. O Sol os atravessa em 2.160 anos. São as 12 constelações de estrelas. Cada uma tem o nome de um animal, o círculo de animais, o zodíaco. É durante essa volta que o planeta recebe as diferentes energias das 12 constelações ou signos zodiacais, que definem o destino do homem em cada reencarnação e as circunstâncias difíceis de aprendizado que deve viver. Partindo da posição que ocupa o sistema solar atualmente sobre a eclíptica, ao 0 grau, finalizando a era de Peixes, entrando na era de Aquário, retrocedemos 180 graus. Aqui se encontrava o sistema solar há 12.960 anos, 180 graus para trás, na constelação de Leão. Os cientistas atuais dizem que aproximadamente nessa época aconteceu o final de uma era, quando o gelo se derreteu e aconteceu o dilúvio. Vamos destacar alguns fatos reais que demonstram estas informações. Primeiro, este agente transformador, que a NASA chama de Elenin,
está exatamente na constelação de Leão. Segundo, por ele ter um tamanho muito maior do que a Terra e sua força magnética já estar interferindo em nosso campo eletromagnético, este documentário corrobora as informações oficiais que temos. Terceiro, os egípcios, que foram, em muitos aspectos, um dos povos mais evoluídos que já existiram, apresentam esses registros de forma muito coerente e que condizem com a nossa realidade. Quarto, segundo o JPL NASA, no seu diagrama de órbita, este direcionamento está correto e demonstra claramente o quanto eles estavam certos. A inclinação do eixo de rotação do planeta em relação ao Sol muda lentamente durante o percurso cósmico e aponta num segundo círculo, mais acima no céu, para 6 diferentes estrelas polares. Há 12.960 anos, quando aconteceu o dilúvio, a estrela polar no círculo superior era chamada Vega, da constelação da Lira. Estas duas séries de constelações afetam continuamente o homem, tanto as 6 do círculo alto polar, quanto as 12 do círculo baixo do zodíaco. Ambas giram sobre um eixo polar virtual, situado no centro da galáxia, o eixo da coroa. A antiguidade e a precisão dos registros egípcios é evidente. Os sacerdotes guardiães do tempo herdaram registros astronômicos de mais de 26 mil anos. Os astrônomos atuais comprovam estes dois movimentos e os chamam a precessão dos equinócios, pois foram comprovados através das mudanças na linha dos equinócios. Coincidências? 12.960 anos, o mesmo período que o Elenin passa. Coincidência? Aonde acontece sempre o dilúvio planetário? Coincidência? Conheça seu passado para conhecer o seu futuro. Os egípcios são um dos poucos povos, para não dizer o único, que consegue ter registro tão antigo. Parece que é uma coisa que a gente tem que olhar às vezes para trás para poder olhar para frente, para se confirmar aquilo que está ocorrendo. Inclusive, o Elenin, ele já está sendo visto. Às vezes ao lado do Sol, às vezes ao lado da Lua. Quem aqui já viu o Elenin a olho nu? Vocês não viram? Tem tanta coisa filmada. Segue, Jorge. Muitas pessoas estão vendo e registrando. Foi até difícil separar tantas imagens. Procurem segundo o Sol. Só tomem cuidado para ver. Abaixa um pouquinho. Só tomem cuidado para ver se não é o primeiro Elenin. Outro ponto muito importante: o primeiro Elenin, ele passa a cada 3.600 anos, que também é conhecido como Nêmesis, a estrela de Nibiru. Só que ele passou lá atrás. Muitas vezes vão ler Nibiru já passou. Por que Hercólobos, como Carlos Munhoz Ferrada falou, Hercólobos passa a cada 13 mil anos. No site da NASA, 13 mil anos. Nós teremos até mais explicações técnicas sobre isso. Aqui sendo visto em infravermelho, negativo. E isso em 2014. 2015, temos registros já desse ano. Comecem a observar o Sol. É muito interessante também pegar algum objeto que seja translúcido, como uma chapa de raio-x, e olhar para o Sol, colocar ele em infravermelho, os celulares, porque muitas vezes nós não conseguimos ver simplesmente a olho nu.
porque a luz do sol atrapalha. Inclusive o Elenin não tem luz própria, ele é avermelhado. Como a nossa lua, ele recebe a luz do sol e reflete. E isso é importante ressaltar, porque em muitos casos vocês vão ver ele vermelho, muitos casos vocês vão ver ele brilhando, e não confundam, algumas vezes vocês vão vê-los azul. Só que isso é o Agenaldo que vai explicar. Essa aqui é uma imagem, uma das milhares de imagens que existem na internet. Todos os dias as pessoas mandam para nós na comunidade, no Facebook, Transição Planetária, as Verdades Escondidas, vídeos, muitos vídeos que eles mesmos registram. O normal é tentar olhar no nascer e no pôr do sol. É onde nós temos mais chances de ver, por mais que já tenham registros também de meio-dia, de vários horários diferentes. E você vê que ele não é um reflexo, que a gente chama de lens flare, porque a pessoa mudou a lente e tudo continua em objeto. Observem que há a mudança da lente. O pássaro está se movendo, é impossível de ser reflexo. Mas é claro, muitas pessoas vão ser céticas, vão dizer assim, não, isso é montagem. Escuta muito isso. Claro que na mídia isso nunca vai passar, infelizmente. Foi muito complicado para separar, tentei pegar imagens diferentes das outras palestras. Por isso que eu falo, vocês têm olhado o sol? Vocês têm observado o sol? Comecem a observar. Carlos Munhoz Ferrada não disse, ele será visto, não passará desapercebido? Isso é uma das muitas imagens. Aqui é interessante, porque ele está passando na cor avermelhada. Porque tem muitas nuvens pesadas, inclusive existem trilhas químicas espalhadas por todo o mundo para cobri-lo. Falarei mais para frente sobre isso. Você vai ver que a pessoa que fala assim, reflexo, porque infelizmente a contra-informação, ela vem muito para dizer, é fake, não existe. As pessoas têm muito essa visão de acreditar naquilo que é mais fácil. Lembra da distorção cognitiva? Nós ouvimos muito na página, isso é fake, isso não existe. Tá, mas prova por que é fake. Aí ninguém fala mais nada. Se questionem. Se questionem. Isso aqui eu peguei diferente para poder mostrar as fases dele. Inclusive nós temos coletâneas que vocês podem ver de quase 1 hora de vídeos diferentes mostrando filmagens pelo mundo inteiro do Elenin. Mas quem mais viu aqui quer falar que viu o Elenin? Como foi a situação que cada um... O pessoal que está meio tímido hoje, muitas informações. Pessoalmente, olhando o olho nu. Parece que é piada, né? 1º de abril, dia da mentira, né? Inclusive, particularmente, quando eu filmei em frente à minha casa, que a gente observa muito, estava uma luz muito forte. Aí à minha esquerda, a 90 graus, o sol se pondo. O sol se pôs, aquela luz forte continuou. Ontem aconteceu a mesma coisa, só que estava extremamente avermelhado. Às vezes o sol, ninguém criou a cena. Por quê? Porque o que acontece? O Elenin, ele possui uma força magnética muito grande e ele está alterando o nosso movimento de rotação, translação e eixo da Terra. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. O Sol não nasce mais no mesmo lugar. Faça um teste 1 semana. Faça um risco aonde o Sol está nascendo. Vocês vão ver como está diferente. Essa bolinha, inclusive, que está mexendo, essa é o lens flare. Aqui ele já está mostrando mais azul, porque ele sofre mais as variações. Mas observem que a pessoa coloca inclusive o dedo para tampar o sol
para não mostrar que é um efeito. Ele tem luz própria. Inclusive objetos que têm luz própria, em certas formas que vocês colocarem, filtros, só vai aparecer o objeto. Esse é o Helenin P/2010 NO1, o nosso verdadeiro problema, nosso agente transformador. Por isso que eu falo, mandem para nós os vídeos que vocês filmarem. Nós temos muitas fotos, muitas imagens. O leque de opções é imenso, de vários lugares do mundo estão já observando o Helenin. E lembre-se da distorção cognitiva, vocês não vão querer acreditar que é verdade. Essa é uma imagem do observatório de Saltine, que ele fica na África do Sul. Observem ele passando rapidamente. Outra coisa, ele é muito rápido. A NASA diz que é 6,75 km por segundo. Ele passa extremamente rápido. E o interessante aqui é que é um registro dos observatórios pelo mundo inteiro. Isso são informações oficiais. Esse na Flórida foi feito no dia 2 de novembro de 2015. Observe ele passando. As lentes especiais cortam qualquer situação de reflexo. Isso é uma câmera oficial de um observatório. Vocês vão ver muitas filmagens. O material cada vez mais está se transformando em vasto. Digitem segundo o sol, coloquem Helenin. Existem várias e várias opções para vocês estarem colocando. Inclusive uma vez eu fiz um documentário só mostrando observatórios. Tinha mais de 30 imagens assim, filmadas de observatórios. Esse já é um outro observatório em Hong Kong. Observe, pelo mundo inteiro ele está sendo visto. Esse foi em 6 de setembro de 2015. Pelo mundo inteiro ele já está sendo registrado. Hong Kong, em Ten Mun, 6 de novembro de 2015. Inclusive em alguns vídeos que tem de nascer do sol e do pôr do sol, também existem registros dele nascendo junto ao sol. Esse já é um outro observatório também em Hong Kong. Existem vários e vários observatórios. E como são lentes especiais, não aparece lens flare. Então não existe a possibilidade de ser um efeito da câmera de forma nenhuma. E ele sempre passa, é sempre repetido assim, vai e volta, porque ele passa muito rápido. E podem ter certeza, muitos de vocês, para não dizer todos, irão vê-lo em um dia. Porque ele, cada vez que mais se aproximando da Terra, esse é no observatório do Texas, no dia 6 de novembro de 2015, ele vai estar muito próximo nessa época da Terra. Muitas pessoas falam assim, puxa, mas por que eu não vejo? Esse aqui já é um outro observatório em San Diego, na Califórnia. As pessoas falam assim, puxa, eu não vejo. Uma situação uma vez ocorreu, foi muito interessante, que a pessoa no Nordeste ligou para a mãe, dizendo o seguinte, mãe, veja do lado do sol. A mãe não viu. Por que a mãe não viu? Por questão de ângulos. E a mãe estava em São Paulo. E ela não viu. Não, não é.
dezembro de 2015. Pôr do sol. Já reflexo do Elenin. Observem essa filmagem. Lens flare. Ele gravou do celular. E um filtro de luz de máscara de soldador. Dezembro de 2015. Lens flare de um objeto apenas, sem infravermelho. Lens flare, o infravermelho da câmera pega. Sem, Lens flare é a bolinha que fica girando de um lado para o outro. Pessoal, para não perder o costume, né? Estou aqui em São Paulo, capital, na janela do meu apartamento. E a gente está vendo ali os dois objetos, um acima e outro abaixo do sol. O de cima está menos nítido porque está nublado o céu em São Paulo, tem pouco sol. E o que nós estamos vendo vermelho nessa filmagem é um filtro infravermelho, que colore tudo de vermelho e mostra apenas objetos massivos, né? Então está nublado, e o que está mexendo aqui, ó, vou mexer a câmera, isso que vocês veem mexendo é a sombra da câmera, é o lens flare, né? É o reflexo da câmera. Então, ó, o reflexo está mexendo, ó, e os dois objetos lá em cima não mexem não. E vou baixar um pouquinho a câmera para vocês verem que ali tem prédios, ó, tá vendo? Tem prédios ali embaixo, ó, né? E aqui agora vocês veem novamente o reflexo da câmera, os lens flare mexendo. No meio, a bola branca que vocês veem, obviamente é o Sol. Mais acima nós temos um planeta, mais abaixo outro planeta, estão quietinho lá, ó. Eu mexo o lens flare, só para vocês entenderem uma coisa, quando a gente mexe a câmera, essa coisa que aparece mexendo, que é o lens flare, o reflexo da câmera, ele mexe, porque é o reflexo do sol na lente, né? Quando é um objeto massivo, ó, percebam que fica quieto lá o objeto massivo. Eu diria para vocês que nós temos aqui um objeto acima do sol, um abaixo e um ali também, que não está dando para ficar nítido, um pouquinho abaixo do sol, quase encostado no sol, do lado esquerdo da filmagem. Tem um outro objeto ali, um outro provavelmente planeta, né? Então, provavelmente esse sistema de Hercólogos, o pessoal, há muita gente que diz que são 11 planetas e 2 luas, né? É provável, poderia ser, mas eu estou mostrando para vocês aí os dois que estão mais visíveis e que eu já tenho filmado sempre. Então, vou mostrar novamente, ali estão os prédios, olha, né? E aqui, novamente, a filmagem do sol. Hoje é São Paulo, né? Hoje é dia 9, acho, na segunda-feira, 9 de novembro de 2015. E o horário de verão são 8h15, 8h05, né? Então, tá aí. Para quem acredita, está aí. Para quem não acredita, está também. Bye, bye. Elenin não vem sozinho, ele é um sistema, ok? Isso é importante entender, vocês vão entender um pouquinho mais para frente, em mais detalhes. Nós vamos passar o vídeo agora, que é o mais impactante, um dos mais impactantes de todo o nosso trabalho, ok? Com uma explicação mais técnica, mais profissional na questão astronômica. Mas antes, vamos dar uma paradinha de 10 minutos e voltamos em breve. Pessoal, para vocês respirarem, né? Que vem fortes emoções.
I'm there to hear. It's been a long time, but my time is finally near. And I will see my dream come alive at last. I will touch the sky.